Pronto, agora Agora sim. sim. Agora vi. Boa noite mais uma vez a todos vocês. É um prazer estar com os irmãos mais uma noite, mais uma segunda-feira. E hoje é a nossa última aula, né? Então é a nossa última segunda-feira, é a quarta, é a última aula do nosso curso de hermenêutica. E eu espero que os irmãos estejam, né, aproveitando, estejam curtindo e que seja para crescimento de vocês, né? Para nosso crescimento, né? Porque o estudo daqui também não para, né? Então a gente precisa sempre melhorar para fazer o reino avançar sempre. Amém? Então vamos continuar. Vamos lá, Glo, por favor. Nós vamos continuar hoje com as figuras de linguagem, né? Semana passada demos o início, demos o start, falamos bastante coisa, mas ainda tem bastante coisa que encontramos nas escrituras. Primeiro a gente viu os termos, as palavras, mas também existem figuras de linguagem de textos e passagens inteiras, né? E aí se usa o uso da alegoria, da fábula, enigma, símbolo e da parábola. Podemos, Eglo. Vamos estudar o primeiro. A alegoria é o mais tradicional, né? A alegoria é a figura de retórica que geralmente consta de várias metáforas unidas, representando cada uma delas realidades correspondentes. A gente vai ver exemplos de tudo isso aqui. Representa uma ideia abstrata através de uma realidade concreta. Costuma-se ser tão visível a natureza alegórica que se torna impossível uma interpretação ao pé da letra. Um livro extremamente alegórico é o livro de Apocalipse. A gente não consegue levar muitas passagens ali ao pé da letra, até mesmo quando se trata do Senhor, né? Quando João faz a descrição de Jesus, né? Ele usa de meios para poder descrever o que ele está vendo ali, mas não deixam de ser formas alegóricas, né? As diversas bestas que emergem do mar, bestas que emergem da terra, toda essa figura alegórica está presente no livro de Apocalipse. Podemos. Qual o próximo, Ego? Por favor. Já passei. Já passou? Para mim, não. Para mim, continua na alegoria, a figura de retórica, geralmente o slide. Aí, slide 4. Pronto, aí chegou para mim. Obrigado. Exemplos. João 6, né? 51 a 65. Vamos pegar alguns exemplos de alegoria aqui. Jesus fala: Eu sou o pão vivo que descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. O pão que eu darei é a minha carne. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Percebam que aqui é repleto de alegorias. Porque primeiro Jesus é um pão, e pão não se desce do céu, né? Ninguém que come um pão, eu estou falando da forma literal, tá? Entendam que nós estamos fazendo um paralelo da literalidade para a alegoria. Come um pão, vive eternamente. Um pão não se transforma em carne. E quem come carne e bebe sangue tem vida eterna. Por isso que a gente precisa fazer o uso da interpretação do que tudo isso quer dizer no contexto, né, do texto. Então a explicação da alegoria está na mesma passagem da Escritura. Então o próprio Senhor explica tudo isso aí. Podemos. Então temos alguns exemplos de alegorias populares. Só para a gente fazer uma comparação. Uma alegoria secular mesmo. Frases que a gente usa. Talvez vocês tenham algumas alegorias diferentes daqui de São Paulo, por uma questão de regionalismo e tudo mais, né? Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. E nós encontramos também alegorias literárias. São livros todos que foram escritos de forma alegórica. Por exemplo, o Mito da Caverna, por Platão, é um conto escrito por Platão, contado por Platão,
Se vocês não leram, leiam, é muito interessante. O Alto da Barca do Inferno, Gil Vicente, quem fez aí qualquer curso de letras, eu acho que, se eu não me engano, até nos nossos colegiais aí, a gente conseguia, no ginásio, conseguia ler esse livro, era passado. E a Divina Comédia de Dante, esse é extremamente alegórico, esse é muito difícil de se ler, porque em todo o livro ele retrata a situação da Itália na época, tá? Então vamos lá. Perdão, viu, irmãos? Estou tentando aqui segurar ao máximo. Enigma. É um tipo de alegoria, mas que exige uma solução que é difícil e, ao mesmo tempo, ela é abstrata. Lembro de Juízes, quando Sansão propõe aquele enigma, né? Quando ele come o mel do leão ou do urso, se eu não me engano, do que come saiu comida e do forte saiu doçura. Este é um enigma. Então, é um tipo de enigma na Escritura. Em Provérbios 30, 24. No mundo há 4 coisas pequenas, mais sábias do que os sábios. A solução desse enigma se encontra logo abaixo. Perdão. Pode passar o próximo, Eglo, mas eu acho que não tem aí a... Não tem. Pode voltar para mim? É Provérbios 30, 24. Vamos ver se eu achar o rápido aqui, só para a gente dar uma explicada nisso. Trinta, 24. Cadê meu capítulo 30 aqui? Isso. Olha lá. Há 4 coisas muito pequenas na terra que, porém, não são sábias, que, porém, são mais sábias que os sábios. O verso 25 explica. As formigas, povo sem força, todavia, no verão preparam a sua comida. Então, percebo que no início nós temos o enigma e, ao mesmo tempo, a resposta. Podemos passar. Passou, né? Tipo, né? Tá. Tá tudo bem com vocês? Joinhas? Joinhas? Manda joinha para mim. Obrigado. Obrigado, é isso aí. Então tá bom. Alguém quer falar alguma coisa ou posso seguir adiante? Joinhas, então posso seguir adiante. Tá bom. Tipo é uma classe de metáforas que não consiste... Porque lembra que metáfora é uma figura de linguagem em cima de uma palavra. Aqui a gente estamos tratando de figuras de linguagem de textos, de livros, de passagens maiores, tá? Então aqui é uma classe de metáforas. Então são vários termos que precisam de interpretação. E não consiste em apenas palavras, mas em fatos. Pessoas ou objetos que designam fatos semelhantes, pessoas ou objetos no porvir. Exemplos, né? Jesus faz referência à serpente de metal levantada no deserto como tipo, ou seja, ele usa uma figura do Antigo Testamento como tipo, e ele vai prefigurar a sua crucificação. Em João 3,14 tem essa passagem. Vocês lembram dessa passagem, certo? Manda um joinha para mim, manda um dedinho. Né? Vocês lembram dessa passagem que... Fiquei preocupado agora, irmãos. Ah, muito joinha, tá bom. Então ele vai usar... Pode passar, Igor, por favor. Jesus refere-se ao conhecido evento com Jonas como tipo, quando Jonas é engolido pela baleia, prefigurando sua sepultura e ressurreição. Lembra dessa passagem também, né? Beleza. Um outro exemplo de tipo é quando Paulo nos apresenta Adão. Então, Adão é o tipo, sendo Jesus, como o segundo Adão. Em 1 ou 2 Coríntios, se eu não me engano. E, por fim, a carta aos Hebreus faz aos tipos do Antigo Testamento, ao sumo sacerdote que prefigurava Cristo e aos sacrifícios que prefigurava o sacrifício de Jesus. Perdão. No livro de Hebreus, a gente vê no capítulo 6 e 7, se eu não me engano, né? Que existe a passagem do Jesus, o sumo sacerdote,
e a validação do sacrifício. Então ele usa o quê? Os tipos do antigo para jogar isso lá para frente, ou seja, para a atualidade, o sacrifício de Jesus e o sumo sacerdócio de Jesus como sendo o principal. Então ele compara, mas ao mesmo tempo, né? No caso do texto, ele reconhece apenas o de Jesus. Vamos lá. Orientações contra possíveis abusos. A gente tem que tomar cuidado com tudo na escritura, né? Ô, Alberto, pode falar. Professor, eu fiz uma leitura, uma pregação na igreja ontem, no meu sermão, e quando eu estava discorrendo com a igreja, lá em Êxodo, quando Deus manda Moisés fala que não suporta mais o peso, o fardo, de toda a incumbência que ele tinha, e Deus fala para ele, tudo bem, chame 70 anciãos, e tragam eles, eu vou derramar sobre eles parte do Espírito que está sobre você, tal. Na hora, eu me lembrei da hermenêutica, e eu fui arremetido quando Jesus enviou 70. Não tem essa conotação de liderança, Então, como houve com Moisés. Você pode até fazer, de repente, um paralelo. Não tem problema, ok? Você pode fazer um paralelo. Como eu estava ministrando nesse sábado na igreja, segundo Crônicas 20, quando Josafá, né? Nessa peleja não terei de pelejar, aquela coisa que você já conhece o texto. Foram 3 dias de recolhimento de despojo, né? E eu fiz uma alegoria em relação aos 3 dias da morte e ressurreição do Senhor, que foi o tempo em que ele usou como nos livrar das mãos de Satanás. Ou seja, nós fomos semelhantes ao despojo que Josafá retirou lá no Antigo Testamento. Também tem muito cuidado para fazer esse tipo de alegoria, porque é complicado. Eu tenho muito cuidado com a alegoria. Mas eu fiquei muito em paz ao fazer. Tudo bem de fazer isso. Mas a questão aqui, no tipo, porque que nem a minha, nem a leitura é semelhante ao tipo. Porque no Novo Testamento é feito a menção ao texto antigo. Ok? Entendi. Assim, para ser o tipo, eu preciso ter os dois, mas no Novo Testamento eu preciso fazer a menção ao antigo. Perceba que em todas as passagens que a gente viu, existe a menção, Jesus falando da serpente, em Hebreus falando do sacerdócio, do antigo e do novo, né, que nós temos Arão e Melquisedeque, que um invalida, o sacerdote Melquisedeque invalida o sacerdócio de Arão. Então, mas você tem citações, tá certo? Então, não tem problema de fazer esse tipo de coisa, desde que você não saia do sentido do que cada um quer dizer, extraindo sempre a melhor forma possível, tá? Mas aqui, no caso, é necessário que o antigo cite como tipo, como modelo, é tipo mesmo, né? Para poder prefigurar a atualidade. Tudo bem? Eu fiz isso sem saber que é tipo. Porque como a gente estava dentro daquele contexto de Moisés tirando o povo ali, Deus faz uma referência a ele. O teu povo, o povo que você tirou do Egito e tal, eu não vou mais com vocês. Aquilo ali eu levei depois os irmãos à igreja, tipo, tá vendo, irmãos? Antigo Testamento, Moisés, o Salvador da nação de Israel. Novo Testamento, Jesus Cristo, Salvador da humanidade. Sim. Isso caracteriza como um tipo, né? Não caracteriza. Você está alegorizando. Você está usando os 2 exemplos para fazer um paralelo. Está tudo bem. O tipo seria se na passagem de Jesus estivesse escrito na Bíblia alguma entendi. relação ao Antigo Testamento.
Entendi. Entendeu? Tá? Entendi. Não tá errado, tá? Esse tipo de alegoria, esse paralelo tá tudo bem. Só Mas que é ele, uma alegoria, não é um tipo, né? Entendi. isso, ele configura tipo quando o Novo Testamento ele faz menção à passagem do Antigo. Entendeu? Tá bom? Obrigado, professor. Imagina, que é isso. Então, a primeira orientação para o tipo é: aceite-se como tipo o que é como tal é aceito no Novo Testamento. Então, ou seja, eu tenho no Antigo, mas o Novo aceita o que está escrito lá no Antigo. E a partir daí, surge uma nova prefiguração. Segundo, recorde-se que o tipo é sempre inferior ao seu correspondente real e que, consequentemente, todos os detalhes do tipo não têm aplicação à dita realidade. Exemplo, o próprio exemplo de Jesus da serpente. Ele está usando o tipo, apenas o tipo, ele não está usando os detalhes. E o que é mais importante dentro de todo o contexto hermenêutico? A serpente que foi levantada ou Jesus que foi levantado na cruz? Entende? Então percebam que o tipo ele vai ser sempre inferior em tamanho, em importância, em tudo, em relação à sua prefiguração no Novo Testamento. Os tipos, assim como as demais figuras, não foram dados para servir de base de fundamento às doutrinas cristãs, mas para confirmar-nos na fé e para ilustrar e apresentar as doutrinas vivas à mente. Isso aqui é por isso que eu falo, a gente tem que tomar alguns cuidados. Às vezes, o que é escrito no Antigo Testamento, ela tem uma função, principalmente para o povo de Israel, tá? As profecias que foram ditas no Antigo Testamento, todas elas se cumpriram já para essa, ok? Ah, então eu não posso pregar mais o Antigo Testamento? Claro que pode, não só pode como deve. É por isso que essas doutrinas não nos dão fundamento para doutrinas cristãs, porque o próprio Novo Testamento, porque as cartas, todos os evangelhos, eles nos dão base para a doutrina cristã. Já percebam que no Antigo Testamento serve para ilustrar e apresentar as doutrinas vivas à nossa mente. É uma forma de ratificação do que o Novo está apresentando. Eu não estou menosprezando o Antigo e não estou superestimando o Novo. Eu estou dizendo que existem intenções de escritas diferentes. E isso é inegável. O Antigo Testamento é escrito num período de tempo com uma intenção, né? E que nós usamos. Percebam que não se extraem muitos conceitos teológicos do Antigo Testamento. Né? Eu tenho um pastor conhecido, que aliás é meu primo. Ele é o diretor do BBC. Ele sempre diz o seguinte: Elton, toda pregação ela tem que acabar em Cristo. Quando a gente está na igreja, toda pregação tem que acabar em Cristo. Né? Se eu uso o Antigo Testamento, eu tenho que usar de uma forma hermenêutica para que o Antigo Testamento desemboque no cristianismo. E é essa a relação que a gente tem que saber fazer. Tá? Quando eu falei das profecias, né? A restauração de Israel, praticamente todas elas aconteceram. Somente essa última, agora, no caso, depois de Cristo, quando o templo foi destruído e tudo mais. Mas ainda existe uma promessa de restauração para Israel. Não vamos nem entrar no âmbito escatológico. Mas, grosso modo, praticamente tudo o que no Antigo Testamento está lá, ele é muito histórico, o Antigo Testamento. Enquanto o Novo, para nós, ele é bem teológico. Existe teologia no Antigo Testamento, tá? Eu vou dar o Antigo Testamento para vocês, me aguardem que a gente chega lá, tá bom? Mas a teologia da redenção cristã, ela está no Novo. Isso é óbvio, né?
Então a gente tem que ter esse cuidado em relação ao Antigo e o Novo Testamento, essa relação que a gente faz. Tudo bem? Vamos lá, Iglo. Aí eu reduzo o ruído, aí eu torço mais alto. As parábolas. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui Jesus usava à torto e à direito, né, como a gente fala. São semelhantes às alegorias, contudo, em formas de uma narração, relatando fatos naturais ou acontecimentos possíveis, sempre com o objetivo de declarar ou ilustrar uma ou várias verdades importantes. Lucas 18, de 1 a 7, Jesus expõe a verdade de que precisamos orar sempre sem desfalecer, ainda que demoremos para conseguir a resposta. Para expor tal verdade, ele usa a parábola da viúva e do juiz. Vocês conhecem esse texto? 1, 2, 3, 2. O Alberto Egô, Adenilson, Gregório, beleza, Nesse. Então tá, então vocês sabem da viúva que fica perturbando o juiz, né? O Silvio, beleza, Eunice, ok. Ah, então todo mundo conhece, então vamos para frente. Pode passar, Egô. Uma parábola que expressa várias verdades é do semeador. Essa, então, não preciso nem falar nada. Todo mundo conhece. Eu acho que todo mundo já pregou isso na igreja. Cuja semente cai em 4 pontos diferentes, necessitando cada uma de uma interpretação. Ok. Outras palavras que apresentam várias verdades. A parábola do joio, da ovelha perdida. Esse Lucas 15, eu fiz uma proposta para o pessoal, uma vez que eu dei aula, quando puderem, não é nada de atividade, não, é mais uma proposta mesmo quando vocês puderem. Leiam o capítulo 15 e observem que a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo, elas se complementam. São 3 passagens em uma só. E quando você lê isso dessa forma, fica muito mais bonito. Tá? Fica muito mais bonito. Experimentem fazer nesse texto esse tipo de observação. E a do... Diga, Glô. A respeito de Lucas 15, isso está no texto do Moisés Silva, que o senhor nos passou. Ele trata exatamente sobre isso. Pronto. Então tá aí. Verdade. Exatamente. Eu sabia que eu tinha ido em algum lugar. Oh, meu Deus do céu. Tá chegando o final de mês. Sabe como a cabeça do contador tá aqui, né? Então, já sabe. Mas é isso mesmo. Então, leiam, porque eu acho que deve ser até uma atividade, se eu não me engano. É muito isso, né? É muito edificante. É muito edificante mesmo. Vale a pena ler. E a parábola do fariseu e do publicano. Podemos ir, Edu. Eu estou fechando o áudio para não estourar o ouvido de vocês. Cuidados na interpretação. A parábola a gente precisa sempre buscar o seu objetivo, qual é a verdade, ou as verdades que o texto quer passar para a gente. Né? Quando você encontrar isso, você tem a explicação da parábola. A parábola do semeador. Quando você tem a intenção das 4 sementes, você tem a resolução de toda a parábola. Tá? Percebam que o objetivo está apresentado no início ou no término da parábola. Devemos ter em conta que o que é principal na escritura, deixando de lado o que serve de adorno ou complemento da narrativa. A gente vai ver um exemplo disso agora. Pode passar, Guilherme. Esse é um outro texto do amigo importuno. É aquele amigo que vai pedir pão, bate de madrugada na casa do seu amigo e fala, preciso de pão, né? Mas aí o amigo fala, eu estou dormindo, meus filhos estão dormindo, agora eu não vou dar nada para você. Lembram desse texto?
Rapaz, o pessoal aqui manja de Bíblia, hein? Isso aí, gostei. Então vocês sabem da insistência do amigo lá fora pedindo por pão, tá? Então vamos tentar interpretar isso só para vocês entenderem o que é central e o que é adorno, tá? O homem necessitado representa o cristão, enquanto o amigo lá dentro representa Deus. Mas fica difícil compreender como é que Deus poderia estar com a porta fechada, com os filhos deitados, apresentando total má vontade e preguiça para ajudar o outro. Certo? Então vamos lá. Pode passar, Guilherme. Então vamos lá. Lembre-se da parte central da parábola e do adorno. É evidente que esta é a parte do adorno da parábola e deve ser deixada de lado, por não corresponder e se aplicar à realidade. Ou seja, esse tipo de coisa não representa a realidade de quem é o Senhor. Por isso, observemos sempre a totalidade da parábola e suas partes principais, fazendo caso omisso de seus detalhes menores. Então, qual é a parte principal da parábola? A necessidade do cristão de entrar no reino dos céus. Tá certo? Posso continuar? Tudo bem? Esse texto, esse pedacinho é meio... Mas se você compreender que a parábola tem algo principal e o restante, às vezes, por ser uma história, por ser uma alegoria, tem algumas partes que são adorno mesmo. Se você pegar a mitologia grega, a mitologia suméria, e observar, né, também de forma alegórica, você tem o que eles querem passar ali na sua centralidade, na sua essência, e ali também você vai ver homem com 3, 4 braços, né, aquelas divindades loucas, tal. Que isso nada mais é do que o fantástico na cabeça do ser humano, para espelhar algo importante que estava acontecendo. Boa, Eglo. O mito ele tem características diferentes, tá? Ele tem características diferentes. O mito é algo difícil de a gente tratar nas escrituras porque a gente não consegue compreender o real significado da palavra mito. Eu não lembro se eu coloquei o slide, mas hoje eu vou dar uma antecipada. O que é um mito? O mito é uma história religiosa, ok? É uma história de fé, independente da sua cultura, independente da sua religião. Cristã, judaica, islâmica, e por aí vai, grega. Nós temos uma concepção do Ocidente de que todo mito é o quê? Mentira. Não é isso? Não é isso? Estou perguntando para vocês. Quando a gente fala assim, isso é um mito, isso é mentira. Só que na cabeça, lembra da cosmovisão que eu mandei para vocês? Esse cara dessa época, tá? Seja ele judeu, seja ele de outras regiões ali do Antigo Oriente, para ele aquilo não era mentira. Apesar de você ter uma história central, que é contada com elementos diferentes. Aí se usa elementos religiosos, elementos fictícios para expressar o mito. Mas o mito ele quer expressar algo verdadeiro. Então o mito ele não é mentira. Mas quando ele chega no Ocidente, nós com essa mente um pouco mais racionalizada, por conta inclusive da filosofia, por conta das ciências, principalmente no século XVIII, XVII, né? Quando você tem uma crescente da filosofia, das descobertas científicas, as pessoas viam o mito como algo mentiroso, porque não poderia ser verdade. Como é que pode uma arca chover tanto para encobrir a montanha mais alta da Terra? E como é que pode colocar um casalzinho de todos os animais dentro dessa arca?
Entendeu? Isso, para quem escutava na época, era mentira. E, aliás, existe uma vertente teológica que entende mito por uma série de passagens das Escrituras. Isso não representa que seja mentira, mas sim que ele precisa ser interpretado de uma outra forma, não de uma forma literal. Tá? Então, o mito ele é um pouquinho diferente da parábola. Tudo bem? Beleza, Eglo? Pode falar. Ah, tá. Eu não lembro se eu coloquei... Quem que levantou a mão? Daílson? Manda. Professor, sobre uma parábola do rico e Lázaro, é a única que é mencionado o nome de uma pessoa. Essa seria, se eu não me falha a memória, né? Que é a única mencionada o nome de uma pessoa, Lázaro. Seria uma ilustração ali ou algo real, aquela parábola? Será? Então, vamos lá. A parábola não é algo real, né? É usado de elementos, de fatos, para se contar algo. Muito semelhante ao mito, tá? Mas é um pouquinho diferente. É que as alegorias são parecidas, então a gente acaba meio que chegando muito próximo de um tipo do outro. Peraí. Qual é o problema ali da parábola do rico e do Lázaro? Primeiro, quando o Lázaro morre, então vamos entender primeiro a cabeça do escritor lá que escreveu a parábola, que Jesus contou a parábola, certo? Então, olha a cabeça de Jesus. Vamos lá, Jesus era quem? Era um judeu. Falando para quem? Para judeu. Ok? Jesus, quando usava as parábolas, ele falava de muito. Ele dava exemplos de agricultura, de pecuária. Por quê? Porque ele estava lidando com esse tipo de gente. Então ele fala o quê? O seio de Abraão, ou o Hades, como está escrito em algumas versões da Bíblia, né? O que é o Hades? O Hades é uma versão grega do inferno judeu, que não é um inferno cristão. É o que nós chamamos de Sheol. Ok? Então, Jesus usa desse artifício, dessa passagem, para falar da importância do quê? De que nós temos os escritos e os profetas para se escutar a palavra e se arrepender. E ele usa Abraão, Lázaro, como um adorno. Como um adorno. Porque o inferno cristão é totalmente diferente do Hades grego. Você perceba que Lázaro, eles conseguem ver o rico, não é isso? O rico consegue ver né, e pede para que fale para a família dele, aquela coisa toda. Por quê? Porque no Hades grego, você tem o lado das almas salvas, vamos falar assim, e o lado das almas perdidas, e um abismo no meio. Se você digitar no Google Hades grego, você vai ver isso. São duas não é atmosfera, dois locais dentro do mundo dos mortos, podemos dizer assim, tá? Então Jesus, o principal dessa parábola é a explicação que ele dá. Essa é a essência da palavra. É justamente o que? A necessidade que nós temos em vida de buscar Deus. Porque depois de morto, acabou. Né? E aí ele usa os elementos do rico e do Lázaro, ele vê Abraão e tudo mais. Tudo bem, Dailson? Dailson? Cadê tu, homem? Beleza. Botou o dedinho aí, então tá bom. Espera que eu vou dar aquela tossidinha. Vamos lá. O que mais? Por isso, observemos sempre a totalidade da parábola e suas partes principais, fazendo caso omisso de seus detalhes menores. Como eu acabei de explicar na passagem do rico e do Lázaro.
Podemos, meu amigo Elô. Operação 20. Simile, desculpa. É um significado parecido ou semelhante ao outro. Percebam que, basicamente, elas são todas muito parecidas. Seja por palavras, seja por textos, as alegorias, né, as figuras de linguagem são muito parecidas. Como vimos, a metáfora consiste em denominar uma coisa usando o nome da outra. Lembra do pão? Né? Que desceu do céu, tal. Para que o leitor reconheça a semelhança entre o sentido real e o figurado da comparação. Olha a diferença da símile. Em Lucas, né, Jesus chamou Herodes de raposa, instituiu uma metáfora. Ok? Agora, se Jesus tivesse dito que Herodes era como uma raposa, aí nós teríamos uma símile. Então a diferença eu sempre vou usar a palavra como, eu dou qualidade para aquilo que eu estou falando. Pode passar, Igor. Eu acho que tem mais um exemplo aqui. Na símile se emprega a comparação a palavra como ou outra similar. Outro exemplo. Salmo 103. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é. Né? Ou seja, como é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Então percebam que existe essa diferença. Enquanto uma eu qualifico a metáfora, na símile eu quantifico através da palavra como. Né? Ele se parece, ele é como uma raposa, ou a sua misericórdia é como o céu que se coloca acima do céu e da terra. Podemos. Interrogação. Nem todas as perguntas são figuras de linguagem, né? Mas apenas aquelas que a pergunta encerra com uma conclusão evidente. Então, quando eu tenho a pergunta e a resposta, aí eu tenho uma figura de linguagem que é o que nós chamamos de figura retórica. Exemplo de Hebreus 1,14. Não são, porventura, todos os espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Pode passar. Ah, não, volta um pouquinho, desculpa. Não, apesar que... Eglo, desculpa, perdão, pode passar. Eu vou pegar o de Romanos, que é mais nítido. Olha esse textão todo aí. Vocês conhecem o texto também melhor do que eu. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? E quem os justifica? Quem os condenará? Um bando de perguntas. É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós? Primeira pergunta e resposta. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? A resposta, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Essa é simples, eu acho que essa fica bem nítida, né? Podemos. Apóstrofe. Essa é a figura semelhante à prosopopeia ou à personificação. Isso porque ele usa... Bom, vamos lá. Isso porque o escritor deixa de falar com os seus ouvintes e se dirige a outra pessoa ou coisa ausente ou mesmo imaginária. Pode passar, Igor. Não vou ler esse pedacinho, não. Eu vou direto para o exemplo. Olha só. Quando as passagens são dirigidas a um objeto impessoal, a personificação e a apóstrofe se combinam. Lembra da passagem de Paulo? Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Todos vocês conhecem o texto, mas se você tiver com a sua Bíblia aí e puder abrir, queria mostrar para vocês uma coisa interessante. Que ele vem numa corrente de pensamento
e de repente ele corta totalmente para justamente falar isso. Isso é apóstolo. Vê? No 54, ó. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de mortabilidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Aí ele corta a linha de raciocínio e conversa com uma outra pessoa, ou um objeto, né, ou a personificação de alguém, que no caso é: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Aí ele volta de novo: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é esse corte no meio do raciocínio, se dirigindo ou a um objeto ou a alguma outra pessoa, tá? Isso é apóstrofe. Podemos. Diga, Glô. Tá, nesse exemplo de apóstrofe, nós estamos vendo o autor se dirigir à morte, personificando a morte, mas ele está fazendo uma pergunta. A apóstrofe, ela sempre vai ser uma pergunta ou só a personificação? Não. Isso. É só no caso da personificação. O que acontece? Aqui poderia ser não só uma pergunta, mas poderia ser uma afirmação, tá? Poderia ser uma afirmação, porque o que marca a apóstrofe é a quebra de cadência do texto, é a quebra de ritmo, tá? Então aí pode ser uma pergunta, pode ser uma negação, mas ele deixa de falar com quem ele está conversando num primeiro momento e se vira, tipo assim, espera um pouquinho, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? E depois ele volta. Mas não necessariamente precisa ser uma pergunta, pode ser uma afirmação ou qualquer outra coisa do gênero, tá? Então não é o mesmo que acontece com a sabedoria lá em Provérbios. Então, lá existe a personificação da sabedoria, mas não necessariamente está se dirigindo a ela. Exato. Isso, exatamente. Exatamente. Por quê? Na personificação você se dirige a alguém, tá certo? Mas não necessariamente a quem você está, num primeiro momento, lá, por exemplo, nos textos de Provérbios, aí você tem uma coleção, né? Então, às vezes, no mesmo capítulo, você tem 3, 4 sentidos para o texto, tá? Então, essa é a diferença. Sabedoria, você pode encontrar a personificação desde que ela venha numa cadência, mas de repente ela é quebrada, essa explicação, né, no primeiro momento, ok? Então eu estou me dirigindo a você e de isso e falo outra coisa que não necessariamente tem a ver com o texto, ou tem, não necessariamente precisa ser uma pergunta, ou pode, tá? Quer dizer, relacionado ao texto vai estar, lógico, mas não necessariamente precisa ser uma pergunta. Eu dou essa quebrada na cadência do texto, tá? Já em sabedoria é uma coleção, né? Você tem vários pequenos textos que aí foram editados para você ter um livro de sabedoria de uma forma geral, tá? Ok? Bora lá. Só mais um antítese. Inclusão na mesma frase de duas palavras ou dois pensamentos que fazem contraste um com o outro. Então você tem o falso e o mal, que contrasta ao fundo, né, ou dão destaque ao bom e ao verdadeiro. Isso você vai encontrar muito no paralelismo hebraico, que existe uma forma de interpretação do paralelismo. Eu acho que eu vou dar poéticos para vocês também, então a gente vai estudar isso bastante. E que é essa antítese de raciocínio em um versículo, por exemplo. No hebraico você encontra muito isso. Quer ver? Eu vou pegar qualquer salmo aqui, ó. Qualquer salmo. Salmo 119. Vou ler ele todinho, tá?
Olha só, esse aqui, não, deixa eu pegar um antitético que nós chamamos, que é antítese, né? Você tá doido? Vou ler Salmo primeiro. Salmo primeiro. Tá difícil, hein? Aqui. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu tenho uma sentença de raciocínio aqui, ok? Como diria a dona Florinda, não se misture com essa gentalha. Segundo, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Percebam que existe uma antítese de raciocínio. Isso a gente vai ver lá em livros poéticos, e isso é uma delícia de estudar. Mas aqui é algo muito parecido, né? Mas alguns pontos divergentes. Vamos lá, Iglo, para a gente tomar uma água. Olha lá. Mateus 7, 13 e 14. Entrar pela porta esquerda, porque larga é a porta. Espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então vamos lá. Primeira antítese. Larga é a porta, e estreita é a porta. Espaçoso é o caminho, apertado é o caminho. Conduz à perdição, leva à vida. Muitos entram, poucos encontram. Tá? Então percebam que existe uma, uma ênfase, né? Jesus apresenta o lado negativo para enfatizar o que é bom. Tá certo? Eu acho que tem mais um, deixa eu ver, Igor. Tem mais um de antítese. Então, paremos aqui em hebraísmos, voltamos às 9:02, é isso? Correto. Voltamos às 9:02. Alguém quer falar alguma coisa ou fale depois do café? Não? Tudo bem? Então tá bom. Então vamos tomar um café e já voltamos 9:02. Tá bom? Até já.
Olá, queridos. 21h02. Estou por aqui Vamos já. retornando. Todo mundo por aí? Vamos embora? Estou acabando já. Estamos na reta final dos slides. Vamos lá. Hebraísmos. Essa é uma parte muito interessante também nas escrituras, né? Porque são o que nós chamamos de expressões idiomáticas. São expressões usadas por eles que a gente precisa entender. Grande parte dessas expressões a gente já interpretou e vocês já usam isso nas ministrações de vocês. Eu tenho certeza que muita coisa que a gente vê aqui, vocês vão lembrar e vão falar assim, eu já usei isso, já reconheci isso em algum texto. Então vamos lá. Os tipos. Era muito comum entre os hebreus chamar o filho de forma especial aquilo que ele caracterizava. Tá certo? O exemplo disso vocês sabem melhor do que eu. Jacó. Nós temos depois se transforma em Israel, né? Então, além disso, você encontra em Lucas 10, capítulo 6, o termo pacífico e bem disposto era reconhecido como filhos da paz. Depois vocês podem conferir no texto. Efésios 5:8. Filhos da luz, quando eles eram iluminados e bem entendidos. E filhos da desobediência, que são os desobedientes mesmo. Tá? Está lá em Efésios também 2:2 e 5, versículo 5. Podemos. As comparações eram realizadas, ou são realizadas, né, por meio de negações. Marcos 9:37. Qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, e a mim me recebe, e qualquer um que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Percebam que existe uma forma toda estilosa de se falar, né? Estilosa no sentido literário mesmo, né? Seria muito mais fácil que dizer assim, olha, qualquer um que recebe essa criança não recebe a mim, mas aquele que me enviou. Seria muito mais fácil. Mas Jesus, né, usa de toda esse estilo, essa forma hebraica de se falar, criando uma negação. Paulo também fazia muito assim. Paulo usa muito isso nas cartas. João, eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço o julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Percebo a negação, né? Já no eu nada posso fazer de mim mesmo e depois não procuro a minha própria vontade. Então, existe uma forma específica de se expressar isso através da negação, as comparações. Vamos lá. Terceiro. Com frequência, os hebreus usavam o nome dos pais para fazer relação aos seus descendentes. Dependentes, eu estou com imposto de renda na cabeça. Aos seus descendentes. Primeiro a gente viu o nome dos filhos, agora a gente vê o nome dos pais para se referir aos seus descendentes. Gênesis 9:25. Maldito seja Canaã, servo dos servos, seja servo dos servos a seus irmãos. Opa! Então, ao invés de ele falar em lugar dos seus descendentes, né, seja Canaã maldito, e os seus descendentes sejam servos dos seus irmãos, ele usa toda essa expressão. Salmo 14:7, tomara que Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Aqui a gente está falando de uma nação.
né? Lembra, perceba que ele usa, inclusive, os dois nomes, né? Jacó e Israel, para tratar do próprio povo. Próximo. A palavra filho é usada para designar descendentes. Os filhos de Levi, Mefibosete se chama filho de Saul, embora fosse seu neto. Salmo 14, 7. Tomara que Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaura a sorte do seu povo, então exultará Jacó. O mesmo versículo. E Israel se alegrará. Então a palavra é que eu não marquei para vocês. Puxa, que pena. É que existem os termos que representam a palavra bem, que é filho em hebraico. Pai. Eu não sei se aqui está em povo é a palavra bem. Eu precisaria pegar o texto em hebraico. Eu não marquei, me perdoe. Me perdoe pela falha. Vamos lá, Egô. E vamos falar um pouquinho de símbolo. Os símbolos nas escrituras. Lá vai o Elton. O que é símbolo? Símbolo é objeto real ou imaginário, ou uma ação a qual se atribui um significado, a fim de representar, em vez de afirmar as qualidades de outro elemento. Vamos trocar em miúdos isso aí. Vamos lá. Vamos para João 1:29. Olha lá, vamos identificar os 3 fatores de interpretação do símbolo em cima de João 1:29. Então nós temos o objeto, que é o símbolo, o referente, que é o simbolizado, e o significado, que é a semelhança entre o símbolo e o elemento que é simbolizado. Então vamos lá. O símbolo da passagem de João 1:29. O símbolo é o cordeiro. O referente, ou seja, aquele que é simbolizado, Jesus. E qual é o seu significado? Cristo serviu de sacrifício, assim como outros cordeiros. Então, quando a gente fala de símbolo, ele tem 3 pontos importantes para a gente compreender a interpretação simbólica da passagem ou de algum termo, tá? Então, nós temos aí o símbolo cordeiro, fazendo referência a Cristo, significando a Cristo, né? Simbolizando a Cristo. E essa semelhança, a referência que está fazendo o objeto e o referente, né? O significado, é que Cristo serviu como sacrifício. Né? Então, Cristo é o cordeiro, assim como os outros que serviram de sacrifício até aquele período. Podemos. Lembrem-se que o símbolo está fundamentado na realidade. Os símbolos baseiam-se em objetos ou ações, tais como leão, urso, né, o ato de sacudir a poeira dos pés. Quando se diz que Cristo é um leão ou um cordeiro, mas como esses animais realmente existem, é possível estabelecer uma correspondência significativa entre o objeto e o referente, que é o seu... Diga, Odailson. Apocalipse está encaixando nesse símbolo, né, professor? Que Perfeito. fala muito sobre muitas coisas desse. Perfeito. Apocalipse, ele é todinho simbólico. Ele faz menção a diversos animais, inclusive, tá? Inclusive, a gente vai ver a menção que ele faz ao leão como forte, mas aí é uma menção a Satanás, já vou abrir. E outros símbolos também, mas Apocalipse é todo simbólico. Diga lá, Eglo. Já que o Dailson falou em Apocalipse, e aqui na explicação do símbolo fala em
animais que realmente existem. Aí como é que fica a questão ali a serpente e o dragão? Porque dragão, na verdade, é mitológico. E agora, como é que a gente encaixa? É símbolo ou não? Símbolo, é um símbolo. Eu acho que eu coloco até a explicação na frente, mas ele é um símbolo, sim, porque ele representa algo. O símbolo, ele quer representar uma realidade. Seja esse símbolo real, né? Veja bem, ele está fundamentado na realidade. Ele não precisa ser necessariamente real. Tá certo? Quer ver um exemplo? Eu vou pegar um símbolo secular. Aquela suástica, por exemplo. Né? Ele é fundamentado na cruz normal, numa cruz, representando os pontos cardeais, aquela coisa toda. Mas ele não é um símbolo real. Ele simplesmente espelha uma realidade. Tá? Então, os animais de Apocalipse, a besta, o dragão, apesar de serem mitológicos, eles querem expressar uma realidade. Tá? Seja ela de corrupção, seja ela de poder, seja ela de domínio. Mas ela expressa uma realidade. E é isso importante no símbolo. Tá? Se não me engano, no primeiro slide tá dito isso no conceito. Ele quer representar uma realidade. Ele pode ser real ou não. Tá? Seria tipo o símbolo do arco da aliança de Deus? O arco-íris é um símbolo? Esse é um símbolo. É um símbolo. Oh, Deus. Porque toda vez que nós vemos o arco, nós nos lembramos da aliança. Exatamente. Então, É um símbolo. ele é um símbolo e ele tem uma representação por trás dele. Tá certo? Tudo bem que o arco-íris é algo real, né? Não vou dizer que seja palpável, mas é algo real que nós vemos, né? Mas ele representa algo, tá? E justamente a aliança é a aliança com Deus. Diga, Odailson. Professor, também tem uma passagem lá em Isaías 59, no versículo 5, que diz assim: eles chocam ovos de cocatrice e tecem a teia de aranha. Aquele que come de seus ovos morre e deixa o seu espremido e rompe uma vírgula. Eu estou falando, eu lembrei dessa passagem aqui. Aí eu até pesquisei sobre esse nome aqui, aí explica lá com um animal lá com rabo de galo, bico de galo, um trem bem esquisito. Aí eu lembrei de ler aqui, colocar como simbólico também, que se nós observarmos direito, é uma simbologia. Eu estou lendo aqui. Deixa eu ver o que se refere. Mas as vossas. Aqui isso aqui é uma acusação contra o povo, certo? Olha lá, está no versículo 2. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Eu não diria que aqui chega a ser um símbolo, tá? Aqui a gente está com mais cara de ser uma figura de linguagem, uma... No versículo 5, é esse que o senhor leu? Isso, chocam os ovos de asco e de tecem teia de aranha. Aqui ele não está usando de símbolo, ele está usando de uma figura de linguagem, se eu não me engano, ou é a metáfora, ou então é a alegoria para expressar a situação do povo. Porque perceba, a gente nunca pode pegar simplesmente o versículo de forma isolada. Você tem que ler todo o contexto. Então, no versículo 2, está mostrando que os pecados do povo fazem separação entre Deus e o povo. Tá? E se você olhar o versículo 6, as suas teias não se prestam para vestes. Os homens não poderão cobrir-se com o que elas fazem. As obras deles são obras de iniquidade, obras de violência há nas suas mãos. Então aqui, provavelmente no versículo 5, numa primeira análise,
Está mostrando a corrupção do ser humano e o pecado. Então ele usa desses elementos alegóricos para expressar o que o povo estava fazendo. Eu não diria que nem que é um símbolo, mas sim uma figura de linguagem. Tá bom, Alberto? Vamos lá. Beleza. Beleza? Qual o próximo, Egô? Por favor. Aqui. Os símbolos se apoiam na imaginação em vez de fatos. Aí a resposta, Egô. Nenhum animal possui 7 cabeças e 10 chifres. Um leopardo com 4 cabeças e 4 asas. Está lá em Daniel. No entanto, esses símbolos contêm aspectos reais, como cabeça, chifres, um leopardo e asas. Aí você vai falar assim, o dragão não existe. Mas o dragão ele contém elementos reais que o tornam simbólico, ok? Tá por aí, Eglo? Cadê Eglo? Ah, beleza. Novamente, se o verso... Outros itens aqui, família, desenvolvimento amoroso, vida social, hobbies, felicidade, espiritualidade, né? E aí eu queria que você me falasse desses itens. Alberto, tá aberto o teu, fecha aí. Aí, obrigado. Se o verso não indicar o significado do símbolo, isso é importante. Consultar outras passagens, analisar a natureza do símbolo e verificar que característica principal este e o referente, a quem ele quer simbolizar, tem em comum. Às vezes não há explicação. Mas aí você faz o quê? Vai no Google. O que representa dragão? Né? Qual é o sinônimo de dragão na mitologia? Tá? Qual é o sinônimo de um leopardo na mitologia? No símbolo. Eu te digo isso porque eu tenho aqui um dicionário de símbolos. E é um livro de 800, 900 páginas só de símbolo. Cada palavra tem um significado. Em várias culturas. Isso é muito legal. Então, quando puderem, façam esse tipo de pesquisa. Quando você não encontrar a resposta na escritura, dá uma pesquisada. Dá uma pesquisada porque isso enriquece bastante, inclusive a pregação. Tá? Você pode explicar o símbolo na pregação. Tá? E o que ele significa. E aí você pode contextualizar isso para a sua pregação. Tá bom? Então vamos lá. Eis o Cordeiro de Deus. Diga, Alberto. Professora, essa aula traz à tona muitas situações que a gente se depara dentro da hermenêutica e o senhor está trazendo para nós que a gente praticamente vive a hermenêutica de uma forma constante, porque o próprio Deus coloca um monte de símbolo, a gente vai se deparando, a Bíblia toda tem muito símbolo, você vê o símbolo da Arca da Aliança, você vê os querubins, você vê, é muita coisa que o próprio Deus coloca quando vai tirar eles do Egito também. Vocês vão comer, vai ser a Páscoa, vocês vão estar vestidos, vocês... É muito símbolo. Ou seja, isso não é coisa de homem, isso é coisa de Deus. E se você parar ainda para analisar, além de todos esses símbolos, tem os números simbólicos. Nossa, pastor. Eu não coloquei os números aqui. Verdade. Número 3. Jonas ficou 3 dias na barriga. Jesus morreu e ressuscitou ao 3º dia. Josafá teve 3 dias para retirar despojo. 12 era o número de tribo. 12 discípulos. 7 dias de criação. 40 dias de dilúvio. Então, muito número. Você tem uma intenção nessa escrita, tá? Ou vamos falar isso de uma forma espiritual, né? Para não dizer que eu estou humanizando tudo. Como o Edu colocou na semana passada. Será que você tem um colega que pode... A logística de Deus. Será que você pode ir a uma lan house? Permite que a data fique em 3 dias, 7 dias, para que essa numeração ela tenha um significado sem ser a sua impressão. Tá? Isso é muito importante também, a questão da numeração. Tá bom? E a Bíblia, a hermenêutica, gente, não é só bíblica.
A hermenêutica vai permear a vida de vocês. A interpretação de texto, ela pode ser bíblica, ela pode ser legislativa, você pode pegar uma lei e interpretar. Tá? Então, isso, e todos esses elementos que a gente está vendo aqui, também tem no secular. Né? Esses elementos vieram do secular e foram incorporados nas escrituras. Entendi. Olha, a questão é muito importante. Eu sugiro que vocês tentem planejar. Então, vamos lá. Novamente usando o princípio de João 29. Agora deixa eu lembrar aqui, se o versículo não indicar... tá. A gente usou de 1,29, né? Nós temos o Cordeiro, que é apresentado, o referente, que é Jesus, que é aquele que é simbolizado. Porém, o significado, ele não está expresso no texto. Ele não está declarado no texto. E aí, como é que você faz a interpretação? Eu tenho 2 pernas só. Falta mais uma. Qual é o significado? Né? Então, você vai para outros textos, pesquisa, porque aí você vai chegar para... Esse texto é muito simples, né? É dedução baseada entre os textos de que Cristo serviu como sacrifício, assim como outros cordeiros. Tá? Mas esse texto é muito evidente, até pelo nosso contexto, né, de salvação e tudo mais. Mas existem alguns que nós vamos precisar dar uma analisada, buscar em outras partes. Deixa eu ver se tem mais algum... Eglo, por favor, se tem algum outro exemplo. Pode passar. Isso aí foi uma... Não, é só aquele. Então, quando você se deparar com um símbolo simbolizando alguém, mas sem um significado aparente, dá uma pesquisada. Dá uma pesquisada que você vai encontrar. A Escritura, ela tem a resposta. Tá? Tomar cuidado para não atribuir ao referente a característica errada do símbolo. Isso que eu queria falar. Por exemplo, o leão é forte, certo? Mas somente a sua ferocidade é associada a Satanás. Está lá em 1 Pedro 5,8. Agora, a força do leão é associada a Jesus. Apocalipse 5,5. Né? O leão ruge ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Ele está falando de Satanás. Ele não está usando o símbolo agora como sendo Jesus. Então a gente precisa verificar a característica que o texto quer trazer. As pombas são dóceis e imprudentes, mas somente em Mateus 10,6 sua docilidade é associada aos cristãos, enquanto lá em Oséias é considerada imprudente por conta do mau posicionamento de Israel em relação à sua vida com Deus. Tá? Então percebam que são 2 sentidos diferentes, 2 características diferentes, usadas em formas diferentes. Vamos lá. Procurar o elemento principal da semelhança. Resista ao desejo de traçar muitos paralelos entre o símbolo e o elemento que o simboliza. Olha lá, quando a água representa a palavra de Deus, é porque ambas purificam. Não porque sejam claras, refrescantes, baratas ou saudáveis. Então, você pegou a característica principal, fica nela. Né? É a famosa história, o menos é mais. Quando você começa a jogar muito, isso começa a se perder na interpretação. Dá margem para erro. Tá? Próximo, Eglo. Eu tinha tirado, mas você quer um outro exemplo? O azeite, a relação com o Espírito Santo. Tá? Cuidado, às vezes, quando você vai dar muita característica para o azeite, sendo que ele já tem uma característica principal, que é o Espírito Santo. Entender que um elemento principal pode ser representado por vários objetos. Jesus é representado por vários. Cordeiro, leão, pão, árvore, videira e tantos outros.
Então a gente pode encontrar a representação por vários objetos, mas você tem que se ater às características desses objetos para não cometer nenhuma gafe, para não falar que lá o leão é forte, opa, Jesus está sendo usado, claro que Jesus é forte, é força, é poder, né? Mas o leão de 2 Pedro 5,18 está tratando de Satanás, então tomar muito cuidado com isso. Eu acho que esse é o último slide, é isso, Egô? Gente, foram 4 aulas. Alguém quer comentar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Aquele silêncio que paira no ar. Eu queria agradecer muito, né, essas 4 aulas. Foi um período muito, muito gostoso, muito, muito proveitoso para mim, apesar de não conseguir ver a carinha de todo mundo, né? Esse é o problema, né? Da aula online, a gente não consegue ver todo mundo de uma vez, mas foi um prazer. E com certeza ir até a próxima, porque ainda tenho mais 2 disciplinas para dar para vocês. Então vocês vão me ver ainda logo, logo e depois mais uma vez, possivelmente. Se o nosso bom Deus, como dizia minha mãe, nos der graça e saúde. Tá, gente? Obrigado mesmo. Vamos fazer uma oração, né? Para a gente terminar. Eu acho que o Eglo está conseguindo disponibilizar, né, Eglo? Esses slides aí para o pessoal, né? E A secretaria disponibiliza sempre ali no portal. tá ótimo, beleza. É isso, é. Então aí tá maravilha. Usem o material que vocês têm.